Seja muito bem-vindo e antes mesmo da gente começar, já vamos para um pequeno adendo. Mateus 1,19 vai falar assim: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. José foi considerado um homem justo, por resolver se afastar secretamente a fim de zelar pela reputação de Maria. Vejo que és homem justo e íntegro. E uma citação do pastor Juscelio. O amor não se poupa, o amor poupa o outro. Agora, seguindo do assunto do vídeo, volte para sua família. Um lembrete muito importante para você olhar para esse devocional e olhar também para sua vida. A obra que Deus faz é completa. Hoje a gente vai ler uma passagem que está lá em Lucas capítulo 8 e a gente vai caminhar pensando em como isso pode afetar a nossa vida. Não sei se você me conhece, vamos lá, não sei se eu me apresentei, voltando, recapitulando, seja muito bem-vindo, eu sou a Karina Abi, e essa aqui é a série de devocionais Tempo de Florescer. São alguns devocionais, um compilado de devocionais que eu fui meditando à medida que eu ia fazendo jejuns semanais, e o Espírito Santo ia falando ao meu coração. E como já está há alguns anos marinando, é como se fosse um momento para mim relembrar o que o Espírito Santo tem falado no meu coração, mas eu também creio que, por ser um momento de compartilhar um pouco desse processo, possa confirmar no seu coração também, e talvez em algumas áreas específicas da sua vida que precisam de uma nova perspectiva e, enfim, uma nova direção. Eu espero que faça sentido para você. E ainda que não faça sentido de um jeito tão específico, eu espero que você possa me acompanhar até o fim desse vídeo pra gente compartilhar essa mensagem. Lucas 8, 26 ao 39 vai falar assim para nós. Eu tô usando a Bíblia NVT. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em voz alta: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos passava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. A primeira coisa para a gente prestar atenção quando a gente olha para a história desse homem gadareno, que estava endemoniado e foi liberto por Jesus, é que ele tinha uma vida que só Jesus poderia transformar. E às vezes a gente pode, em alguns momentos, pensar que a gente está numa posição tão tranquila, tão confortável, e a gente não precisa de Jesus para transformar as nossas vidas. E eu, olhando para essa passagem, eu vejo que a minha vida era uma vida que só Jesus poderia transformar. E é muito fácil e muito cômodo para mim chegar em um momento que eu tô aqui um pouco mais tranquila para compartilhar coisas na internet, porque em outros momentos eu tava mais fechada.
chegar em um momento que eu tô mais tranquila e eu esquecer de quem eu era antes de Jesus marcar a minha vida com ações sobrenaturais, falando: olha, aqui sou eu, sai desse ciclo, aqui sou eu, toma essa decisão. E eu consigo lembrar, quando eu paro para pensar com temor e sobriedade, quando eu olho para minha vida, quando eu olho para esse texto, que só Jesus poderia transformar minha vida, só Jesus poderia me tirar de becos escuros, só Jesus poderia me dar direção, só Jesus poderia me ensinar a me apegar às Escrituras como a única fonte de verdade. Só Jesus poderia ter feito isso na minha vida. E eu quero te provocar a pensar: será que a sua história não é uma história que só Jesus poderia transformar? Porque é muito lindo a gente falar, até na vibe que tá aqui no canal, não sei se tá acompanhando. De um lado eu estou falando é tempo de florescer, coisa linda, a gente já cuidou das raízes, e aí chega um momento que o que estava oculto começa a ficar em flor, e as pessoas próximas sentem o aroma e celebram conosco, e a gente continua vivendo. E de um outro lado eu tenho trazido também, de um jeito insistente, o livro de Josué, que é o caminho que o Espírito Santo me direcionou para pensar nesse florescer, parte 2, pensar mais em Josué. Então eu tô lendo as escrituras, meditando nas escrituras em Josué. Mas é tão fácil, às vezes, a gente se perder em tantos eventos temáticos na nossa rotina cristã. E eu não tô falando sobre Páscoa e Natal, porque é legal a gente ter uma pausa temática na Páscoa e no Natal, mas eu tô falando tantos moveres proféticos, tantos eventos temáticos. A minha igreja tem bastante esse negócio de evento temático com um tema diferente, com a decoração toda bonita e essas coisas todas. E a gente esquecer que foi o nosso Deus quem nos encontrou no início. E às vezes a gente pode esquecer um pouco porque é difícil olhar para nossa história. É mais fácil a gente olhar para a próxima coisa, é mais fácil a gente olhar para a próxima conquista do que relembrar muitas vezes do buraco onde o Senhor nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E talvez eu nunca conte, ou talvez algum dia eu testemunhe, talvez se eu for testemunhar seja daqui a muitos anos, mas eu sei os lugares extremamente sombrios de onde Cristo com a sua graça me tirou e me conduziu. Eu me lembro de momentos específicos que se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não estaria mais aqui viva, aqui, terra dos vivos, falando com você. Então, é muito importante. Esse homem que a gente leu era um homem que tinha uma vida que só Jesus poderia transformar. Mas aí eu me vejo, eu também sou essa pessoa. E eu questiono, quero provocar essa reflexão. Será que você também não é uma pessoa que só Jesus poderia transformar a sua vida? E é uma questão que não é só de salvação eterna, mas de transformação pessoal. Quando a gente se converte, a gente deixa tudo, né? A gente muda tudo. E Jesus conduz nossos passos. Ai, vou aproveitar o adendo. Não sei se dá pra ler aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Esse aqui é o versículo da minha vida. Não dá pra ler, mas eu vou citar pra vocês. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. E foi nesses tempos sombrios que eu fui pegando alguns versículos que tocavam meu coração. E esse é um Deus que guia os nossos passos, ele faz o nosso caminho, a gente só precisa trilhar. E ele, no início, nos tira, né, das trevas e que a gente não se esqueça. Vamos lá, agora uma ênfase pro tema desse vídeo, que tá nos versículos 38 e 39. Vai dizer assim: o homem que tinha sido liberto por demônios suplicou para ir com ele. Então Jesus tinha acabado de pegar um barco para partir daquela ilha e o homem suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. Não tem nada mais doloroso do que ouvir de Jesus: volte para sua família. Especialmente quando você vem de um momento em que você é levado para uma realidade um pouco diferente da sua, então você... no meu caso, aconteceu assim. Algumas coisas marcantes na minha vida. Eu comecei a fazer parte de um grupo que meditava muito nas escrituras, disciplinas espirituais, a gente aprendia sobre feminilidade e tudo mais, e aí era um grupo de pessoas, e gente, que legal, vamos exercitar nossos talentos, vamos fazer devocional. Aí depois eu fui para um lugar mais de liderança, de evangelismo, de missões, fora da igreja. E aí, nossa, que legal, um treinamento missionário, não sei o que, não sei o que.
E uma coisa atrás da outra, e não, eu digo que nada é tão doloroso quando você ouvir um volte para sua família. Porque muitas vezes a gente voltar para o lugar de onde viemos é um lugar onde a gente não tem esperança, é um lugar onde a gente fala, nossa, Deus me tirou daqui. E aí quando Deus nos faz voltar para aquele lugar que a gente fala, Deus me tirou daqui, é tão difícil crer que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dos meus. É tão difícil crer que o mesmo Deus que restaurou a minha história pode fazer de novo do lugar onde eu saí e preciso voltar. E, enfim, esse homem, depois de ser transformado, ele precisou voltar para o lugar de antes, para o lugar onde ele era conhecido por seus maus hábitos, que eram, enfim, quando ele estava terrivelmente endemoniado, ele tinha alguns maus hábitos, e ele era conhecido assim, pela identidade destruída dele. E Jesus tinha um lugar específico para ele influenciar e pregar, que era a sua terra natal. Muitas vezes a nossa solução é permanecer. E é algo que eu tenho meditado bastante sobre permanecer. Não sei o que eu faço na minha vida, porque você só não continua fazendo o que você já tá fazendo. Porque você só não continua no lugar onde você já está. Naquele lugar onde já tá dando estafa, naquele lugar onde já tá tudo, já tá enjoativo, já tá cansativo. É uma provocação pra gente. E existe uma frase que eu tenho uma agendinha com essa frase, enfim, uma cadernetinha que diz floresça onde Deus te plantar. E muitas vezes tudo que a gente quer é que Deus nos tire do lugar onde nós estamos. E eu acho que é importante, esses processos nos revelam muito sobre Deus. Então tem processos que revelam sobre nós, tá, tem processos que revelam sobre nós, mas se não revelar sobre Deus não tem valor. Mas esses processos revelam muito sobre Deus, daí a gente vê que Deus continua transformando, Ele continua fazendo. Mesmo quando a gente não acredita, mesmo quando a gente acha que a gente devia estar fazendo outra coisa, ele continua fazendo porque ele continua sendo o mesmo Deus. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisinha pra ler pra vocês sobre esse devocional. Vamos lá. Tendo suplicado para ir para uma próxima fase, um novo nível com Jesus, o convite é para voltar para sua família. Então, o gadareno podia falar assim: eu acabei de ser curado, eu tenho que ir para um novo nível. E Jesus fala: não, ainda não é o mesmo nível, sabe? Não precisa ir tão além, você só precisa continuar do jeito que você já está. Então, dentro dessa história, é sobre não ser um tempo de seguir em frente, mas um tempo de voltar e consertar o que foi quebrado lá atrás. Aquele homem endemoniado possivelmente já não tinha mais uma boa relação com a família, já não tinha mais nada das coisas básicas, então poderia parecer uma boa ideia ele abandonar tudo e seguir com Jesus, ou ele poderia voltar atrás e reconstruir o que não estava tão bem construído. E é isso aqui, se a gente não conserta essas coisas, pode servir de pedra de tropeço no futuro para nós mesmos. Esse é um devocional bastante frustrante. Como eu disse pra vocês, esses devocionais do Tempo de Florescer, eu fui jejuando semana após semana, eu orava, o Espírito Santo me apontava para passagens específicas. Esse foi um dos devocionais mais frustrantes que eu já recebi. Acho legal eu estar sendo completamente honesta com o meu estado de humor, porque às vezes Deus é completamente frustrante, mas o que está nas escrituras está nas escrituras. O que ele deseja nos instruir, nos redarguir, corrigir, enfim, ele vai usar as escrituras. Essa é mais uma parte das escrituras e é mais uma parte da minha série de devocionais Tempo de Florescer. Espero que tenha feito sentido pra você, porque senão seria frustração gigante fazer sentido só pra mim. E que a gente possa junto continuar construindo essa linha de raciocínio que tem feito sentido na minha vida. E eu espero que não faça sentido só na minha vida, tá bom? Se você quiser continuar me acompanhando nesses devocionais, já te convido a se inscrever nesse canal e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais e tchau, tchau.